Oi pessoal, tudo bem? Tô hoje eu aqui para responder uma dúvida que todo mundo me pergunta. Desde que esse livro foi lançado em 2018 pela editora Las, inclusive foi lançado no Congresso Suaroma que eu organizei aqui em Curitiba. Todo mundo sempre me faz a mesma pergunta, e aí esses dias uma aluna minha da segunda turma de formação me escreveu para ter certeza se a dúvida tinha como resposta esta mesma que eu já tinha passado, porque novamente voltaram a discutir sobre esse assunto lá no livro, e aí eu resolvi fazer um vídeo, porque assim fica todo mundo sabendo. Bom, vamos lá, o grande manual de aromaterapia de Dominique Baudou, que fui eu que traduzi para a editora Lazo, foi publicado em 2018. E até como curiosidade, se alguém quiser conhecer o livro original, é esse aqui, tá? Então é um livro grande também, tanto no original quanto no português, né? E aí a capa, que é muito mais linda, da editora Lazo, é essa aqui. O que acontece, né? Quem está familiarizado com esse livro do Baudou deve se lembrar que para cada prancha de óleo essencial, por exemplo, peguei aqui a prancha da lavanda estoica, né? Ele coloca uma tabela de limites de uso, como essa que está dando para vocês verem aqui, tá? E aí nesses limites de uso, ele estabelece os percentuais de uso para 5 públicos de exceção. Quem são os públicos de exceção? São aqueles públicos com os quais a gente precisa tomar cuidado dentro da aromaterapia, certo? Então, no caso do Dominique Baudou, ele estabelece os limites de uso para bebês com menos de 12 meses, portanto, até 1 ano de idade. Depois, bebês entre 12 e 30 meses, grávidas, mulheres lactantes que estão amamentando e pacientes neurologicamente afetados. Até no caso aqui da lavanda estoica, veja que quando ele coloca os limites de uso, ele só vai colocar o limite de 20% para paciente neurologicamente afetado no uso retal, porque todos os outros quadradinhos estão sem limite de uso, seja para via cutânea, via oral ou sublingual, via retal ou via olfativa, tá? Então, por que ele coloca esses limites aqui? Ele está dizendo que, no caso da lavanda estoica, se você for usar por via retal, que são supositórios, com pacientes neurologicamente afetados, o limite da lavanda estoica é 20%. Se não aparece limites nos outros públicos de exceção, e se não aparece nas outras formas de aplicação, é porque não é para usar esse óleo essencial com esses públicos de exceção. Isso tem que ficar muito claro. Então, quando não aparece percentual nenhum, é que é para não usar com esse público de exceção naquela via em questão. Mas vamos pegar aqui uma outra tabela que tem esses limites para todos os públicos e por todas as vias de administração, que é a tabela do Rowood. Tá na página 347. Eu não sei se vai ficar espelhada a imagem, mas quem tem o livro pode dar uma checada. Então veja que aqui estão os públicos de exceção e aqui estão as vias de administração. No caso do Rowood, a única via que está aqui em branco é a via oral ou sublingual para se usar com bebês até 1 ano. Então, se está dizendo que não tem limite, é porque não pode usar. Mas para todas as outras vias de administração e públicos de exceção, ele estabelece limites, que no caso aqui está variando de 10% a 30%. Aí a pergunta é, tá, esse limite que o Baudou coloca aqui, de 10% a 30%, como no exemplo, se refere ao máximo de óleo essencial que eu posso utilizar numa sinergia, ou se refere ao máximo que eu posso diluir esse óleo essencial para usar nesta via de administração com este público? Muito bem, essa é a pergunta que todo mundo faz. E aí, o que acontece é que logo no início deste livro, então passa aqui a folha de rosto, quero ver se vocês conseguem ver. Passa a folha de rosto, vem a folha com a ficha catalográfica, vem aqui uma nota do editor, vem aqui uma advertência, para vocês nunca mais esqueceram onde é que procurar. E aí finalmente vem algumas questões que são as siglas, abreviações utilizadas. A primeira abreviação que é explicada aqui é sobre o percentual entre parênteses. E aqui está explicando o que são esses percentuais de limite de uso. Eu vou ler. Porcentagem do óleo essencial em relação ao total de óleos essenciais numa sinergia prescrita. E aí, isso não está no original, mas eu acrescentei aqui na tradução, porque eu já sabia que isso ia dar problema.
Então isso aqui até foi por minha conta de tradutora, porque no original não tem esse exemplo, né? O original tá aqui, ó, para vocês verem, né? É isso aqui, ó, só essa linha aqui. Então essa linhazinha aqui, que é só isso aqui realmente, se transformou nesse parágrafo na tradução, claro que com autorização do editor, porque eu sabia que isso ia dar problema na compreensão, porque não é usual isso no Brasil. Aí eu coloquei, por exemplo, 20% entre parênteses significa que o percentual de determinado óleo essencial em relação ao total de óleos escolhidos para a sinergia será 20%. E aí tem um não aqui, ó, não, em negrito. Não se refere à diluição do óleo essencial em carreadores. Portanto, está explicado logo aqui no início do livro a que esses percentuais se referem. Então vamos pegar lá Lavandin Super, página 398. Então a gente pega lá limites de uso e vocês vão ver que tem um limite. Bebês com menos de 12 meses, via cutânea, tem um maisinho e 10%. Significa que se você fizer uma sinergia, digamos, com 2 óleos essenciais, o Lavandin Super nessa sinergia terá que ser no máximo 10% da sinergia. Ah, Maíra, então isso aqui não quer dizer que a sinergia no total de óleos essenciais terá 10%? Não quer dizer isso, tá? Porque as dosagens para cada via de aplicação, conforme o público, estão descritas no livro do Dominique Baudou na parte de pacientes de exceção, a partir aqui da página número 121. Então, nessa parte primeira do livro, em que ele discorre sobre os pacientes de exceção, né, que são os públicos de exceção, aí sim ele vai dizer quanto que você pode utilizar para cada público em questão. E aí, quando ele vai um pouquinho antes, né, em que ele vai estar falando sobre, deixa eu achar aqui no livro, peraí. Pacientes, como utilizar os óleos essenciais, que está na página 125 para frente. Aí ele vai explicar cada via de administração e nessa explicação ele vai dar a dosagem para cada público. Então, por exemplo, ele chega aqui, para bebês entre 12 e 30 meses de idade, a dosagem de óleos essenciais será de 2 a 4 gotas por aplicação. A diluição é indispensável e será idêntica à descrição acima, que daí ele descreve justamente qual que é a diluição. Então veja que essas tabelas que estão lotadas aqui no livro, para cada prancha de óleo essencial, o Baudou coloca essa tabela de limites de uso, esses percentuais se referem ao máximo daquele óleo essencial numa sinergia de óleos essenciais que estará 100%. Esta sinergia de óleos essenciais, por sua vez, terá que ser diluída numa base carreadora antes de ser utilizada ou na pele, ou seja lá da maneira que for, com aquele público de exceção. Claro que se a gente estiver falando de via olfativa, não se dilui, né? Porque você vai colocar lá no teu aromatizador ou no teu inalador pessoal. Mas mesmo assim quer dizer que se você inventou de pegar algum óleo essencial que tem restrição percentual para uso com aquele público de exceção, numa sinergia, ele vai ter que comparecer no máximo àquele percentual que está indicado pelo Dominique Baudou. Aí poderia vir uma outra pergunta interessante sobre isso. Então, Maíra, se o Baudou está indicando usar esse óleo essencial numa sinergia, e até colocou quantos % que esse óleo pode ter no máximo naquela sinergia de óleos, né? Naquele blend. Significa que não é para usar esse óleo essencial puro? Ele sempre vai ter que ser usado em sinergia? Pois é, essa é uma boa pergunta, tá? Nem sempre. Mas isso aí vocês têm que ler o livro inteiro para poder chegar à conclusão de quais que você pode usar puros, ou seja, ele sozinho, né? Um óleo single, ele sozinho, numa aplicação, e quais óleos que você precisa obrigatoriamente colocar dentro de uma sinergia. Mas, em se colocando esses óleos numa sinergia, a presença deste óleo nesta sinergia de óleos essenciais, de acordo com o Dominique Baudou, estará no limite do percentual indicado aqui nas tabelas. E se não aparecer limite nenhum, significa que esse óleo não deve ser usado por aquela via de administração com aquele público em questão, tá? E quanto que vai ser
no total de óleos essenciais, ou seja, eu fiz a minha sinergia, essa sinergia tem que estar diluída a quanto para eu aplicar na pele, para fazer supositório, para fazer uso oral. Isso está no começo do livro do Dominique Baudou. Tá bom? E aí o que acontece? Foi até uma diferença, né? Porque já no livro do Dominique Baudou, as abreviações foram para o final. Só que na regra da BNT, a abreviação tem que estar antes de tudo. E aí, eu particularmente não gosto, porque... Aliás, eu não gosto da BNT por uma porção de coisas. Essa especialmente eu não gosto, porque raramente a gente lê o início do livro, que a gente sabe que no início do livro é um monte de baboseira. Agradecimento, eu leio tudo, tá? Inclusive, eu leio todos os agradecimentos e todos os nomes próprios que são citados no agradecimento, porque, enfim, mas eu sou uma leitora muito esquisita. Agora, o povo normalmente não lê, e é ruim, porque daí... Quando que você vai buscar as informações acessórias de um livro? Sempre é no final que você vai buscar. Só que daí essas informações que são importantes sobre as siglas usadas estão lá justamente no começo. E o povo passa batido nessas informações. Você quer ver outra dúvida que sempre me perguntam? Porque aqui o Dominique Baudou, nas pranchas dos olhos, quando está disponível a informação, ele coloca a dose letal, né? O DL50. Tanto para uso oral quanto para uso dérmico. Aqui no caso, por exemplo, é a prancha do Gerânio Bourbon, e aqui tem o DL50 oral 5 e o DL50 dérmico 5. O povo sempre me pergunta, Maíra, é 5 o quê? É óbvio, você tem que saber se é 5 o quê, né? Quanto que é? 5 o quê? Pois é, aí como o povo não leu o início do livro, lá no início do livro tá dizendo o quanto que é. Aqui, ó, no mesmo lugarzinho, tá aqui. Você tá lá a explicação. DL50, dose letal 50 se refere à dose que mata 50% da população de cobaias exposta a esta dose. É um dado toxicológico e é expresso em gramas por quilo de massa corporal. Então todos os DL do livro estão expressos em grama por quilo. Se o povo lesse essa parte aqui, ele não precisaria fazer pergunta. Mas o povo não lê. Aí fica mandando pergunta para mim. E eu tô lá desde 2018, 19, 20, 21, 5 anos respondendo a mesma coisa. Então agora eu gravei o vídeo que eu não preciso mais responder pro povo. Enfim, é isso, né? A gente quando tá traduzindo, a gente não tem permissão para ficar mudando muito o texto, né? Obviamente, né? Porque a tradução precisa ser fiel. Mas, eventualmente, a gente inclui notas de rodapé, ou então inclui uma pequena descrição para fazer sentido dentro daquele país onde o livro vai circular. Na França, como você tem uma tradição de aromaterapia clínica médica muito já assentada, e todo mundo já sabe quanto por cento que usa, quantos por cento que não usa, quantas gotas são, quantos miligramas são, para eles é tipo normal, entendeu? Então, informação que você não precisa estar adaptando nos livros. A galera pega e já sabe do que se trata. Agora, é diferente. O Brasil tem uma outra tradição de aromaterapia, então a gente precisa fazer essas adequações, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham agora entendido essa dúvida. E se alguém nos grupos de aromaterapia questionar o que é esses limites do Baudou, aí você manda o link desse vídeo, tá? E ó, meus amores, é Baudou. Dominique Baudou. Baudou, né? Aqui, ó. Se escreve Baudaux, né? Mas a gente pronuncia Baudou. Inclusive, eu fiz um stick, uma figurinha do WhatsApp com o meu rosto escrito assim, tem no Baudou. Quem quiser, manda um WhatsApp pra Casa Mai, que eu mando as figurinhas com os imprompérios que a gente fez e alguns comentários meus para vocês comentarem, jogarem nos grupos de aromaterapia, tá bom? Beijo, até mais.